Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então olha só, hoje nós vamos fazer um off-topic. Nós não vamos falar tanto sobre crédito, mas vamos falar sobre os devedores desses créditos. Vamos ver como a gente consegue imaginar da forma mais clara possível quem são esses devedores. A gente teve uma ideia de colocar isso no quadro para vocês de uma forma bem simples e clara para você poder conseguir identificar na sua empresa se aquele cara que está pegando crédito com você é um bom pagador ou um mau pagador. Vamos lá? Então vamos lá, galera, os 4 tipos de devedores. Esse é um método que a nossa equipe da Lucrando com Crédito também criou para deixar de uma forma mais simples e clara para vocês que estão assistindo esse vídeo quais são esses tipos de devedores, qual a diferença entre eles e para quem você pode dar crédito ou não. Quem sabe você consegue identificar alguém que está devendo alguma coisa através desses perfis. Então vamos lá. O primeiro é o devedor ocasional, certo? A gente criou essa matriz aqui para você ter uma noção mais clara, mais ou menos de onde cada um fica aqui nesse quadro. E a gente tem aqui, ó, da disciplina, ou seja, o cara que é disciplinado, que consegue ter suas contas organizadas em dia e consegue fazer os pagamentos da forma correta, até a condição, ou seja, o cara tem condições de te pagar. Então aqui a gente tem um 0 até o cara que tem muita condição de pagar, e o cara que é 0 organizado até o cara que é extremamente organizado, ok? Então vamos lá, devedor ocasional. O devedor ocasional, pessoal, é um cara que é disciplinado e tem condição de te pagar. Ele é um ótimo pagador, ele é um dos melhores pagadores que tem. Sendo que ele pode esquecer por um dia, por conta de um lapso de memória, alguma coisa aconteceu que ele não te pagou no dia. Mas no dia seguinte ele vai lembrar e vai dizer, opa, eu esqueci de pagar ele, e vai te pagar. Ele entra aqui, ó, que é um cara extremamente disciplinado e um cara que tem condições de te pagar. Então esse é o melhor perfil que tem. Vocês sempre procurem uma pessoa que seja um devedor ocasional, certo? Porque se ele esquecer, ele vai te pagar sim, porque ele tem condições e ele é um cara disciplinado, organizado, que está tranquilo para poder fazer uma boa parceria contigo. O segundo é o devedor crônico. Ele entra nesse mundo aqui, ó. Ele entra aqui. Ele tem condições de te pagar, mas ele não é um cara organizado. Ele esquece pagamento, ele não organiza suas contas em dia. 10 dias depois ele lembra, eita, eu tinha que pagar a Alan aqueles 100 reais que eu tô devendo a ele. Esse cara aqui, ele tem condições de pagar. Ele é um cara que não é organizado, mas ele é um bom pagador sim. Então, você pode dar crédito para ele sim. Inclusive, no nosso mundo, a gente considera esses caras aqui um dos mais rentáveis. Por quê? Porque eles pagam muitos juros e multa de atraso. Esse é o famoso pulo do gato também que os bancos fazem com um cheque especial. Vamos dar um exemplo para você simples. O cara entra no cheque especial de 100 reais. Ele vai lá, no outro dia ele faz, eu esqueci de pagar aquele cheque especial de 100 reais. Quer saber? Eu vou pagar esses 12 reais aqui de juros e multa de atraso, porque 12 reais é tranquilo para mim, não vai fazer falta. Mas na verdade ele não pagou só 12 reais, ele pagou 12% de juros e multa e atraso. E é aí que os bancos lucram muito com rotativo do cartão, com cheque especial, com esses devedores crônicos, que são os caras que são realmente desorganizados, mas têm condições de pagar. E agora vamos para o outro tipo de devedor, o devedor negligente, pessoal. Esse devedor negligente, ele é aquele cara que sai pegando crédito um atrás do outro, sai pegando crédito, fica endividado, vai lá e pega mais crédito para pagar a dívida seguinte, e depois ele cria aquela bola de neve e vai ficando cada vez pior, e aí ele começa a mentir, começa a fazer coisa errada, e esse cara é um dos piores caras que tem do mundo. Por quê? Porque ele apesar de ser um cara disciplinado, entre aspas, ele acaba se endividando tanto que ele fica sem condições de pagar. E aí ele fica enrolando, criando aquela bola de neve e acaba não pagando você de forma nenhuma. É muito difícil você receber uma dívida desse cara. E ele entra aqui. O que para mim é um dos piores perfis que tem, porque ele é capaz de fazer várias coisas erradas, de burlar condições, de ser realmente negligente. Eu não vou falar muita coisa do que eu acho desse tipo de devedor, mas vocês podem ter uma noção mais ou menos de qual é esse perfil. Então, se vocês conseguem identificar nessa matriz alguma pessoa que tem esse perfil, lembre-se, esse cara não é o cara
que vai receber crédito de vocês. Fujam desse cara. E o pior de todos é o mal pagador. Esse realmente não merece crédito de jeito nenhum. É o cara que não tem disciplina para pagar e é o cara que não tem condições de te pagar. Então, você fuja desse danado, porque esse é o pior de todos. Esse aqui, pelo menos se você for colocar na justiça, fazer alguma cobrança extrajudicial, alguma coisa bem mais incisiva, talvez você consiga que esse cara te pague. Esse aqui é praticamente impossível. Então, vocês conseguem notar que do mundo, metade das pessoas conseguem sim ser bons pagadores, conseguem sim, essas pessoas têm um perfil interessante, têm um perfil muito bom para você oferecer crédito para elas. A outra metade não, a outra metade você tem que fugir realmente. Então, é mais ou menos isso, é um vídeo curto, bem tranquilo. Se vocês tiverem dúvidas, não esqueçam de perguntar pra gente. A Lucrando com Crédito quer oferecer todas essas informações, um conteúdo único e exclusivo que não existe ainda. A gente pesquisou pra caramba e a gente não viu nenhum local na internet que tenha um conteúdo assim para você que queira lucrar com crédito, para você que queira oferecer soluções financeiras para os seus clientes. E se você tiver interesse também na nossa plataforma, apesar desse não ser um tópico que se linka tanto com a Lucrando com Crédito, porque, só para deixar claro para vocês, a Lucrando com Crédito é uma intermediadora de instituições financeiras, então você não vai sofrer com a inadimplência caso exista um devedor na sua carteira de clientes da Lucrando com Crédito. E se você quiser saber mais informações sobre a nossa plataforma, sobre o nosso curso e como ser um agente de soluções financeiras na sua região, uma autoridade em crédito, aquela pessoa que as pessoas olham para você e dizem, putz, aquele cara vai resolver o meu problema, aquele cara eu vou perguntar para ele a minha dúvida e ele vai responder me entregando as melhores instituições financeiras que existem no Brasil para resolver o meu problema. Você pode ser essa pessoa. Se você se interessa sobre isso, consuma mais do nosso conteúdo, independente da rede social que você esteja. Dê uma olhadinha aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar muito dos nossos vídeos explicando coisas como essa e ainda vem muito vídeo bom aí nos próximos dias. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.